Um bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com cada um de nós aqui nessa manhã. Meus queridos irmãos, é uma alegria, um privilégio enorme poder estar aqui e compartilhar um pouco do trabalho missionário que temos feito ali na Inglaterra, a realidade espiritual do continente europeu e trazer também uma breve reflexão bíblica para os nossos corações. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Esdras. Nós vamos ler no capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 3. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, juntamente com os relatos do profeta Ageu e Neemias, eles falam da restauração de Judá e de Jerusalém. Esses profetas, esses principais profetas, tratando acerca desse relato de restauração e de reconstrução, eles apontam para a tríplice natureza do ministério de Cristo. Ageu como um profeta de ofício, Esdras como um sacerdote de ofício e Neemias chamado para ser governador nesse processo de restauração de Judá e Benjamim. Essa história de restauração, irmãos, aponta para nós alguns princípios que devemos buscar na busca da restauração da nossa sociedade à luz do Evangelho. Nós vemos nas Escrituras, irmãos, que o trabalho da igreja não se limitou ao contexto da igreja local. Quando Paulo escreve a Tito, ele instrui Tito como ele deveria colocar novos presbíteros na igreja. E se você ler Tito no capítulo 1 e capítulo 2, há um desafio feito ali a Tito, que ele deveria buscar a transformação da ilha de Creta à luz do Evangelho. Veja que ali nós temos no versículo 13 e 14, um relato de qual era a cultura daquele lugar. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E Paulo fala, esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Paulo está desafiando a Tito e a igreja em Creta a buscar a transformação daquela ilha que era conhecida, perdoe-me pela palavra, mas Creta era conhecida pela cultura da malandragem. Essa era a grande realidade daquela ilha. Mercenários, pessoas que viviam em extrema imoralidade. E Paulo está desafiando Tito a buscar a transformação da ilha de Creta a partir do Evangelho. E ele começa isso com a reorganização da igreja, a estruturação da liderança da igreja. E no capítulo 2, nós vemos ali, desde os mais velhos na igreja até os mais jovens e os servos, como eles deveriam viver a sua vida cristã. Que isso, consequentemente, a igreja vivendo a plenitude da fé, ou seja, a fé cristã não é um acessório que eu uso no domingo, mas é a minha realidade de vida. Transforma toda a minha vida e todos os aspectos da minha vida. Da mesma forma, irmãos, nós vemos aqui um relato de restauração. Esses três profetas da restauração, eles têm o objetivo de mostrar o juízo de Deus pela idolatria e a libertação e a restauração do povo de Deus.
trazendo um contexto histórico do texto de Esdras e Neemias especialmente, nós sabemos que após a morte de Salomão, no ano 931 a.C., o reino de Israel foi dividido ali em dois reinos. Nós temos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ele foi formado pelas 10 tribos, também chamado de Efraim. O reino do norte ele teve 19 reis e 8 dinastias, 8 famílias governaram o reino do norte. E o relato bíblico nos mostra que nenhum deles temeu a Deus, nenhum deles temeu ao Senhor. Deus então os julga, os entrega na mão dos assírios, eles foram para o cativeiro e nunca retornaram de lá. Falando agora do Reino do Sul, houve apenas uma dinastia que governou o Reino do Sul, que é a família do rei Davi, a dinastia de Davi. O Reino do Sul foi formado pelas tribos de Judá e Benjamim. 20 reis governaram o Reino do Sul, com seus altos e baixos. Consequentemente, o relato bíblico nos mostra a apostasia do povo de Judá. Eles perseguiram os profetas, mataram os profetas. Por causa disso, Deus os entrega na mão dos babilônicos e eles foram cativos por 70 anos. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, despojou a cidade, levou o povo cativo. Um dos que estavam entre estes que foram levados à Babilônia foi o profeta Daniel. E agora o relato que nós lemos é o retorno de Judá para a região de Judá e Jerusalém. Deus julgou a Babilônia, os entregou na mão do Império Medo-Persa, e com a queda da Babilônia, 3 grupos retornam para Jerusalém, buscando restaurar ali a nação. O rei Ciro ele tem contato com a profecia de Jeremias, e ele determina o retorno de Judá para a reconstrução do templo, que é o texto que nós encontramos aqui de Esdras, que vai tratar especificamente desse primeiro grupo. Primeiro grupo, no ano 516 a.C., eles saem debaixo da liderança de Zorobabel. O texto que acabamos de ler vai falar sobre este relato. O objetivo principal aqui é a reconstrução do templo. E aqui já temos um princípio já espiritual fundamental na busca da restauração espiritual, que é o que tem me motivado no meu trabalho missionário lá também. Que o objetivo inicial é a reconstrução do altar, é a reconstrução do templo, a reconstrução da adoração verdadeira a Deus. E só pode haver, irmãos, restauração da igreja e de uma nação quando a adoração verdadeira ao Senhor ela é restaurada. Quando o culto a Deus ele é colocado no seu devido lugar. Não temos mais um templo hoje em Jerusalém, não oferecemos mais sacrifícios, somos individualmente o templo do Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito de Deus, a igreja é a casa de Deus. E como os princípios bíblicos nos mostram, somos encorajados a buscar a restauração a partir da adoração verdadeira. O segundo grupo vai debaixo da liderança de Esdras, no ano 457. O objetivo é o ensino da lei, é o ensino da palavra de Deus. Então, o primeiro grupo sai em 516, 59 anos depois, debaixo da liderança de Esdras, o ensino da lei, o ensino da palavra. 13 anos depois, nós temos, debaixo da liderança de Neemias, um retorno de mais um grupo, e o objetivo é a reconstrução dos muros. O texto que acabamos de ler nos mostra, irmãos, que esse primeiro grupo, debaixo da liderança de Zorobabel, o objetivo é a reconstrução do templo. E nós sabemos, irmãos, que eles voltaram do cativeiro babilônico, eles não tinham dinheiro, não tinham os recursos e nem a mão de obra necessária para fazer a obra que ali era a reconstrução do templo. Agora imagine bem a situação do povo de Judá. E aí nós temos Zorobabel, que é o líder dessa reconstrução. Chega ele, no versículo 2 diz que chegaram a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus.
como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom. Zorobabel, no versículo 3, fala: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. A grande questão é por que Zorobabel e o povo de Judá se recusou, por que eles não aceitaram a ajuda daqui do grupo que nós sabemos que são os samaritanos. Você provavelmente conhece a parábola do bom samaritano. Ali nós temos uma exceção específica nas Escrituras, que Jesus trata acerca deste personagem específico. Mas o grupo aqui dos samaritanos, nós vamos ler mais uma passagem que vai explicar melhor a nós o que aconteceu aqui. Eles oferecem ajuda financeira, oferecem mão de obra para ajudar na reconstrução do templo. E Zorobabel disse não. A grande questão é, qual é a razão disso? Esses judeus são muito racistas, são um grupo muito preconceituoso, porque que eles recusaram a ajuda dos samaritanos em um momento de tamanha necessidade. Pois bem, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 24, capítulo 17, versículo 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Seravaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Vai agora para o versículo 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Meus irmãos, aqui nós vemos a negação de Zorobabel, a razão por que Zorobabel decide não aceitar a oferta dos samaritanos. Esse grupo que não só se miscigenou e se misturou, judeus e esses grupos descritos aqui no versículo 24 e 25, nós vemos um sincretismo religioso que torna-se a religião oficial da Samaria. E o texto diz que até os dias de hoje, eles vivem segundo os seus costumes. O relato de 2 Reis nos mostra que eles temiam o Senhor, ou seja, diziam temer a Deus, mas também serviam aos seus deuses. E o que nós temos aqui é um relato, irmãos, da realidade espiritual da região de Judá, de Israel, do povo de Deus naquela região que, debaixo desse sincretismo religioso, estava rejeitando o Deus verdadeiro. E Zorobabel reconhece isso. E ele diz, olha, nós não vamos aceitar a sua proposta. Não convém que nós e vós construamos o templo ao Senhor. Nós vamos fazer sozinhos. E meus irmãos, no serviço da obra de Deus, quando vamos lidar com pessoas que negociam os princípios do Evangelho, princípios fundamentais, basilares da fé cristã, mesmo, meus irmãos, e eu falo isso porque eu tenho vivido isso, há 7 anos eu tenho vivido isso, como missionário na Europa. Se necessário for, edifique sozinho o templo ao Senhor, mas não se misture com aqueles que dizem servir a Deus,
mas também servem aos seus deuses. Aqueles que não professam fé verdadeira no Deus verdadeiro, mas esse sincretismo religioso, Zorobabel reconhece o perigo disso, já que eles buscavam a restauração da adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, eles não poderiam então se misturar. Como diz a sabedoria popular do Chaves, eles não poderiam se misturar com esta gentalha. Que possamos, irmãos, aprender com o exemplo de Zorobabel nessa manhã. Houve perseguição, os samaritanos escreveram para o rei e falaram: olha, você permitiu esse pessoal voltar, eles vão construir o templo, fique atento que depois que eles terminarem o templo e essa cidade, eles não vão te pagar impostos. Depois que essa cidade maligna for reconstruída, eles não vão te servir. O rei então decreta a paralisação da reconstrução. E quando nós lemos o relato de Neemias, muito depois, quando Neemias ouve o relato do povo, quando ele ouve que Jerusalém está em ruínas, os seus muros em ruínas, as portas queimadas, Neemias, a Bíblia fala que ele chora, jejua, ora por vários dias, após ouvir o relato de Jerusalém. Quando ele vai conversar com o rei, ele está desafiando um decreto real que já havia decretado que aquela cidade não deveria ser reconstruída. Mas ele reconhece a necessidade de restauração e ele batalha por isso. E o objetivo nessa manhã, dessa exposição, desta mensagem é fazer você entender, juntamente comigo, a necessidade de reconstrução e de restauração do continente europeu à luz do Evangelho. Não podemos negar que a Europa teve o seu papel na expansão do cristianismo no mundo inteiro. E a realidade que vivemos hoje, irmãos, é semelhante à realidade que Neemias encontrou quando ele chega em Jerusalém. Ao ouvir os relatos, ao chegar lá, ele descobre que a situação era muito pior. Porque não tratava-se apenas dos muros destruídos, das portas queimadas, mas os inimigos que estavam ali, dispostos a batalhar e impedir que avançasse a restauração de Jerusalém. E essa é a mesma realidade que enfrentamos ali hoje. Você vai entender um pouco mais nessa exposição. Eu quero apresentar para vocês um overview do nosso trabalho. Eu tenho servido ao Senhor como missionário na área de revitalização e implantação de igrejas desde o ano de 2017. Para você conhecer um pouco da nossa igreja, acredito que está aí a nossa foto disponível. O próximo, por favor. Foi estabelecida, a nossa igreja Union Chapel, foi estabelecida no ano de 1740. Somos uma igreja reformada e independente, ou seja, congregacional, debaixo dos padrões doutrinários de Westminster. Atualmente, a nossa igreja ela está em um processo de revitalização. Para quem não sabe o que significa isso, é uma igreja que estava no caminho da extinção, uma igreja que estava para fechar e agora se submetendo a um processo buscando ressuscitar a igreja, revitalizar a igreja, trazê-la de volta à vida. E não só trazê-la de volta à vida, mas buscar o crescimento da igreja e, a partir disso, a plantação e revitalização de outras igrejas. Apresentando um pouco da nossa história. Próximo, por favor. Vocês estão vendo ali o reverendo George Whitefield. Esse foi o grande líder do movimento metodista calvinista. Esse que ficou conhecido como o avivamento evangelical, Evangelical Revival, do século XVIII. E um dos seus discípulos foi o reverendo John Sinek. John Sinek, na verdade, ele foi o primeiro a ser licenciado por John Wesley na sua sociedade metodista. Você viu aí, eu coloquei metodista calvinista, porque o movimento metodista ele não era composto apenas por arminianos, tá bom? O ramo arminiano era o ramo wesleyano, de John Wesley, e já do lado de George Whitefield e outros, nós temos o movimento metodista calvinista. Como John Sinek teve contato, ao estudar os reformadores,
Ao conhecer mais o trabalho do reverendo George Whitefield, ele se convenceu da soteriologia calvinista. Ele se convenceu, na verdade, que ele deveria manter os padrões confessionais históricos da Igreja da Inglaterra, algo que temos que afirmar que John Wesley não seguia. Ele, então, foi eventualmente expulso da sociedade wesleyana por Wesley. Então, Whitefield o recebe e o treina como seu discípulo. E ele tem uma história extraordinária, irmãos. John Sinek, ele se converteu aos 18 anos de idade, foi convertido ao Senhor aos 18 anos, e ele morreu aos 36 anos de idade. Os últimos 18 anos da vida dele, ele investiu para servir a Cristo e na obra de Deus. Acredita-se que esse homem foi usado pelo Senhor na plantação de mais de 50 igrejas durante os seus últimos 18 anos da sua vida. Boa parte dessas igrejas, ele foi um instrumento para a plantação delas sem ser ordenado ainda. A nossa igreja, inclusive, é uma delas, que foi plantada quando John Sinek ainda não era ordenado. Você vai me perguntar, então, quem que celebrava o batismo e a ceia nesse contexto? O reverendo George Whitefield vinha à nossa região de Wiltshire e ministrava, quando era possível isso, os sacramentos ali na nossa região. Então, vocês estão vendo ali, a primeira igreja é a nossa, e ao lado nós temos a igreja moraviana no vilarejo de East Tiverton. John Sinek, eventualmente, a igreja da Inglaterra não concordou, ele não conseguiu encontrar nenhum bispo que fosse ordená-lo ao ministério, e por causa das suas origens da Boêmia, sua família era de origem boêmia, dos moravianos, ele junta-se à igreja moraviana e eventualmente é ordenado. Ele planta a igreja em East Tiverton, juntamente com outro grupo de moravianos, e o que vocês estão vendo ali é o púlpito dessa igreja. A cadeira que você vê ali era um pé de pera, que ele treinava os seus sermões pregando para essa árvore. Quando a árvore foi cortada, eles fizeram uma cadeira, a cadeira está lá, nessa igreja. Tudo muito bonito. Porém, se você for a essa igreja no domingo de manhã, no dia do Senhor, buscando cultuar a Deus, você não vai encontrar um culto. Pelo menos por 3 domingos do mês não há culto nessa igreja. Só há um culto sendo realizado. A pastora que está à frente da igreja, que tem uma orientação mais liberal, ela passa 3 domingos do mês fazendo artesanato. E só há 3 pessoas nessa congregação hoje. Um prédio que quase o dobro deste, com o órgão original, com o memorial no fundo da igreja, a mesa que é celebrada a ceia do Senhor, está ali, que era a mesa dele. Porém, nós estivemos, antes de eu viajar ao Brasil, estivemos em um culto de celebração de ações de graças pela plantação dessa igreja, que foi na mesma época que a nossa foi plantada, e foi num culto de celebração do Pentecostes. E a pastora ministrou pregando que a grande mensagem do Pentecostes não tinha nada a ver com a grande comissão ou com o evangelho alcançando as nações e diversas línguas e povos. Mas toda a ênfase da sua mensagem era que o Pentecostes mostrava as belezas do multiculturalismo. E como diversas nações podem se unir em cooperação, em busca de melhorar e fazer a sociedade e o mundo um lugar melhor. Próximo slide, nós vamos agora começar a refletir no caminho do abismo, o processo de liberalismo nas principais igrejas britânicas. Irmãos, quando nós falamos acerca da destruição das principais denominações e do declínio do cristianismo na Europa, é importante, irmãos, que entendamos que esse não foi um processo imediato, não foi algo que aconteceu do dia para a noite. E o processo de liberalismo dentro das principais denominações e igrejas, ele vai resultar na secularização da sociedade
europeia em geral. Então, a sociedade europeia que vive hoje debaixo de um paganismo generalizado, totalmente secularizada, a origem disso está dentro da igreja. A origem disso não está nos principais movimentos que surgiram na sociedade, por exemplo, no século XIX, o darwinismo. Esses são agravantes neste processo de secularização. Mas a causa e a origem está dentro da igreja. Como o texto que acabamos de ler, nós olhamos para o contexto samaritano, o texto fala que eles serviam a Deus, mas também serviam seus deuses. Então nós vemos o processo de liberalismo dentro da igreja irá resultar num processo de secularização da sociedade. Na verdade, irmãos, a grande realidade é que quando a igreja vai mal, a sociedade vai mal. E quando olhamos para o Brasil hoje, dizem que há mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Porém, o nosso país é um dos países com uma das maiores taxas e índices de criminalidade, de corrupção. Ou seja, o crescimento explosivo de igrejas evangélicas não tem resultado na transformação da nossa sociedade. Isso reflete, irmãos, um cristianismo superficial. E eu quero apresentar a vocês, eu vou usar um exemplo que eu acho muito relevante, que é o exemplo da igreja metodista, wesleyana, no contexto arminiano. Nós reformados somos acusados de que o cristianismo na Europa sucumbiu por causa do calvinismo. E você ouvirá pessoas na internet que não têm conhecimento histórico nenhum, gente que não leu nada, gente que não conhece a realidade, nunca sequer trabalhou nem como missionário no contexto europeu, mas dirá que o grande problema é o calvinismo. E o que eu quero apresentar para vocês, usando o exemplo do declínio da igreja metodista, é que o liberalismo teológico ele não poupa ninguém. Uma das primeiras igrejas a sucumbir ao liberalismo foi a igreja remonstrante, a primeira igreja arminiana na história da igreja. Então, é importante que entendamos isso. Vamos lá. O caminho da apostasia. Entenda como o metodismo na Inglaterra foi destruído pela falsa doutrina liberal. Como eu disse a vocês, havia dois movimentos metodistas nas Ilhas Britânicas. Os calvinistas e os wesleyanos. Eles começaram na Inglaterra no século XVIII. Seus principais líderes no ramo arminiano foram os reverendos John Wesley e Charles Wesley. Já no ramo calvinista, os reverendos George Whitefield, Daniel Holland e Hal Harris. Os dois últimos tiveram um trabalho exponencial no país de Gales. O movimento foi um marco no início do avivamento evangelical, destacando a necessidade do novo nascimento para a salvação. Então, o que nós temos através do movimento evangelical que surge com Whitefield e Wesley é o entendimento que a pessoa apenas ter nascido na igreja não a tornava salva. O fato que ela nasceu, foi batizada como infante, não necessariamente significava que aquela pessoa pertencia ou era de Cristo. E o que a ênfase do movimento evangelical é a questão do novo nascimento. Eventualmente, as igrejas, as principais paróquias, fecham as portas para o trabalho desses ministros e de outros que foram levantados, como John Sinek, por exemplo, que não conseguiu ter a sua ordenação concretizada no contexto anglicano, e a perseguição foi enorme. É por essa razão que eles saíam nas praças. É por essas razões que você vai encontrar algumas gravuras de Wesley ou Whitefield em cima de túmulos pregando, porque o povo vinha para a igreja, o vigário trancava a porta, não deixava ninguém entrar, o pessoal ficava do lado de fora, então ali era feito um culto ao ar livre e a pregação do evangelho, a exposição das escrituras. Nós sabemos, à luz da história, que é entendido isso até por historiadores secularistas,
que se não fosse o avivamento evangelical que aconteceu no século XVIII, a Inglaterra teria mergulhado em uma revolução sangrenta, assim como a França. Foi o avivamento evangelical que impediu que isso acontecesse, a transformação, uma ação soberana de Deus, transformando ali a realidade da sociedade britânica. Um dos fatores que resultou, ou seja, que potencializou o liberalismo, e definindo aqui liberalismo, é um desafio enorme, porque nem todos os liberais acreditam na mesma coisa. Você vai encontrar personagens, por exemplo, que vão negar certas doutrinas, mas afirmar outras. Porém, se formos resumir, o que todos os liberais vão concordar é a rejeição da autoridade das Sagradas Escrituras. Se a palavra de Deus, se a Bíblia não é a nossa regra de fé e prática, se a Bíblia não é infalível, se a Bíblia não é eterna, se ela não é inspirada por Deus, se ela não é o livro de Deus para nós, logo então, irmãos, já estamos no caminho do abismo. A igreja, ela não cai quando ela então decide ali realizar cerimônias ou casamentos afirmando ali uniões homoafetivas. A igreja, ela cai quando a palavra de Deus não tem o seu devido lugar na igreja. Quando a palavra de Deus não é mais o centro que rege a doutrina da igreja. Consequentemente, nós vemos o enfraquecimento da disciplina eclesiástica. Então nós sabemos, historicamente, eu não vou dar um overview aqui da origem do liberalismo. Há muitos livros, muita coisa boa falando, expondo sobre essa questão. Nós sabemos que esse é um movimento que ele vai surgir na Alemanha e na Europa em geral. A sua origem vem da Alemanha, no contexto luterano, nas principais universidades e nos principais seminários. Veja que Satanás, no seu plano diabólico, ele trabalha especificamente no contexto da formação dos obreiros, da formação dos pastores. Então, as igrejas abandonaram o seu modelo de treinamento pastoral no contexto da igreja local, no contexto inglês, por exemplo. Nós sabemos como os puritanos, grande parte dos puritanos treinavam seus pastores. Eles eram treinados na igreja local. O pastor da igreja dava livros de teologia, questionava ele, aplicava provas, testes, levava ele para fazer uma visita pastoral, tinha um culto fúnebre, o discípulo estava ali do lado. Era assim que um pastor era formado. Sim, ele fazia o contexto teológico, recebia sua bagagem na universidade, mas a formação do pastor era feita no contexto da igreja local. E nós vemos que isso é abandonado. A igreja local não tem mais um papel na formação do pastor. Agora é somente a instituição. A instituição educacional é a única responsável. Então, se ele tem um canudo, um mestre em teologia, um bacharel em teologia, óbvio, já está pronto para ser pastor. Então, consequentemente, nós vemos o enfraquecimento da disciplina eclesiástica. O liberalismo ele avança a partir dos seminários para os púlpitos das igrejas, e o que potencializou a continuidade do liberalismo? O enfraquecimento da disciplina eclesiástica. Vamos ver um exemplo aqui, o exemplo do metodismo. Após a morte de John Wesley, o ramo arminiano do metodismo organizou-se como uma denominação nas Ilhas Britânicas. Desde o final do século XIX, em nome da diversidade de opiniões, a igreja metodista vinha relativizando a disciplina eclesiástica, permitindo pregadores heterodoxos nos seus púlpitos. Então, nós já vemos desde o século XIX, o metodismo entra numa crise. É por isso que você vai encontrar diversos ramos do metodismo. O metodismo wesleyano, o metodismo primitivo, diversos grupos que rompem. E tudo está relacionado com a heterodoxia no contexto da teologia da igreja. Em 1920, o movimento liberal ganhou força na igreja metodista, fazendo um planejamento de mudança na estrutura denominacional a longo prazo. Veja que em 1956, eu quero trazer um exemplo de um dos líderes aqui da igreja metodista,
o Dr. Leslie Weatherhead. Ele foi eleito presidente da Conferência Metodista na Grã-Bretanha com amplo suporte. Leslie Weatherhead foi um teólogo liberal, líder da Conferência Metodista nas Ilhas Britânicas e defensor de inúmeras heresias que infestam o metodismo e inúmeras igrejas históricas na Europa. Aí nós temos já a apostasia na liderança denominacional, consequentemente, isso vai se espalhar para a igreja. Vamos ver algumas doutrinas que ele negava. Weatherhead negava as doutrinas basilares da fé cristã, como a divindade de Cristo, a encarnação do Verbo, o nascimento virginal de Jesus, o pecado original, a autoridade, inspiração divina e infalibilidade das Escrituras Sagradas. A influência nefasta de Weatherhead e outros teólogos liberais cooperaram para a normalização. Veja que não é só Weatherhead, eu estou usando apenas ele como um exemplo, mas nós vamos encontrar em todas as tradições personagens, expoentes da teologia liberal, que vão exercer uma influência. E todos eles vão cooperar para isso, para esse bem comum, né? Que não tem nada de bem, mas enfim. O pastorado feminino, a ampla aceitação do divórcio, ordenação de homossexuais, isso é mais recente, a realização de cerimônias de casamento a casais homoafetivos debaixo da ideologia LGBT. Nós temos grupos aí. Um dos principais grupos no contexto do liberalismo inglês, nós sabemos que no contexto da Alemanha isso vem do luteranismo, já no contexto inglês nós temos os unitários, ou seja, começou com a rejeição da doutrina da Trindade, a revelação de quem Deus é, a pessoa de Deus, o ser de Deus. Qual é o resultado? Outro grupo são os Quakers, ou os Quakers, né? Os Quakers eram conhecidos pela rejeição da igreja institucional, pela rejeição de qualquer organização eclesiástica ou de uma sistematização doutrinária. Deixa no outro, por favor, quando eu falar e vai passando. Eles rejeitavam tudo isso. E qual é o resultado hoje? Eu tive o desprazer de participar de uma conferência realizada numa casa que é onde ele morava, o Fox morava com a sua esposa. Grande líder do quakerismo. E conversando com as pessoas que trabalhavam, é um centro de conferências agora, tem um museu lá, e conversando com as pessoas que trabalhavam ali, eu vi um dos panfletos, eu fiquei intrigado com aquilo, falando sobre o budismo. E aí eu fui conversar, eu falei, mas... E outro panfleto falando dos Quakers não teístas. Eu fui conversar com uma secretária, eu falei, mas como assim? Ela disse, não, boa parte dos Quakers hoje são budistas. E há um grupo enorme também dentro dos Quakers que são não teístas, ou seja, ateus. Esse era o grupo que rejeitava todas as doutrinas fundamentais das Escrituras, se reunia porque eles acreditavam na luz interior, todo homem tem a luz interior, e vamos ali então nos sentar para ouvir a voz do Espírito. E havia muitas manifestações que aconteciam nesse contexto, muitas manifestações sobrenaturais. Hoje isso não acontece, isso não existe mais, isso desapareceu, o elemento sobrenatural desapareceu. Eles se reúnem apenas para ficar em silêncio e meditar e refletir sobre a vida. Não tratam de nenhuma doutrina, nenhuma exposição bíblica, nada, porque não queremos ofender os Quakers budistas, não queremos ofender os Quakers não teístas. Esse é o resultado desse grupo agora, praticamente quase 300 anos depois, desde o seu início. Então nós vemos o avanço da heresia liberal nas principais denominações e no contexto fora das grandes denominações, por exemplo, os unitários e os Quakers e outros grupos, eles se dão com a rejeição da autoridade e supremacia das Escrituras Sagradas. Voltando para o metodismo, nós temos aqui o caso que ficou chamado de arqui-herege Leslie Weatherhead. Qual que era a teologia desse homem?
Em 1963, Weatherhead publicou o livro O Cristão Agnóstico, em que defendia que Jesus Cristo tinha nascido das relações de Maria com Zacarias, pai de João Batista, e que Maria era uma prostituta do templo e Jesus um filho bastardo. E este era o líder da conferência metodista nas Ilhas Britânicas na década de 50. Isso não aconteceu semana passada, não, gente. Tem 70 anos aí que já estava institucionalizado. Nós vemos um exemplo, a Igreja Presbiteriana da Irlanda, um grupo que foi disciplinado e excomungado da igreja em 1915, conseguiu retornar para a igreja depois e, posteriormente, 20 anos depois, eles estavam na liderança da denominação. Então, em todo o contexto europeu, cada denominação que você olhar, você vai encontrar isso. Cada denominação que se apostatou, que adotou uma teologia heterodoxa, você vai encontrar isso. O enfraquecimento da disciplina eclesiástica, em nome da diversidade de opiniões, esse povo foi permitido a permanecer à frente das suas igrejas. Olha o que ele fala. O nascimento virginal, então, não prova a impecabilidade, encarnação ou divindade de Jesus. Simplesmente não sabemos o que essa divindade significa, exceto que implica um plus para a sua humanidade. Um plus que foi conquistado e dotado. Christian Agnostic. E o que eu quero chamar a sua atenção? Pare para analisar o contexto da igreja brasileira, o contexto da igreja carioca. Não podemos, irmãos, simplesmente assistir esse filme de terror como se fosse uma série, que você está sempre esperando o próximo capítulo. Não podemos simplesmente nos conformar com a realidade do avanço das falsas doutrinas dentro da igreja, levando milhares e milhões de pessoas ao engano, como se, não, as profecias assim nos dizem, então, que aconteça, porque já está tudo profetizado. Não é isso, irmãos, que o Senhor Jesus nos ensinou. Após a sua ressurreição, em Mateus capítulo 28, final do capítulo, nós vemos ali a grande comissão de Jesus Cristo, que está confirmada em Lucas, capítulo 24, Marcos, capítulo 16, João, capítulo 20, Atos, capítulo 1. Todos esses textos confirmam a grande comissão de Jesus Cristo, que muitos acham que é apenas evangelizar ou batizar pessoas. Não, ele disse, vocês vão, ide por todo mundo e discipulem as nações. A versão em inglês diz, teach all nations, ensine as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. A grande comissão não para no batismo. É até o fim. Devemos ensinar aqueles que foram convertidos pela obra do Espírito Santo a guardar tudo que foi ordenado por Cristo. Esta é a grande comissão de Jesus. A grande comissão não para quando você... eu ganhei uma alma para Jesus. Metade do Brasil já aceitou Jesus. Faça os apelos. Milhares de pessoas vêm à frente. Muitos levantaram a mão, nem sabiam o que estavam fazendo. E as igrejas celebram. As igrejas estão cheias. Meus irmãos, há 100 anos atrás, as igrejas na Inglaterra também estavam cheias. Porém, o processo de liberalismo já estava avançado, já estava em estado terminal. As principais denominações já estavam em estado terminal. As que estão mortas ou estão morrendo agora, esse câncer já estava instaurado nelas há 100 anos atrás, há muito tempo atrás. Porém, não era perceptível porque não havia sintomas. As igrejas estavam cheias. Por que preocupar-se? Como eu já ouvi de pastores, até durante esse período de temporada no Brasil. Eu não vejo o liberalismo como um problema para a igreja. Veja, as igrejas estão todas cheias. Foi muita doutrina, foi muita coisa que causou o enfraquecimento do cristianismo na Europa.
Eu fiquei quieto. Não vale a pena nem falar nada numa situação dessa. Irmãos, é triste. Porque nós estamos vendo o desenrolar de uma doença terminal e não podemos simplesmente assistir isso. O nosso chamado, e que eu quero trazer uma consciência a todos, é resistência cristã. Devemos resistir o avanço da maldade nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nas nossas escolas, na nossa sociedade. Mas, reverendo, como assim? Meus irmãos, Jesus, antes de entregar a grande comissão, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nenhum líder religioso na história da humanidade teve a coragem, em sã consciência, de dizer isso. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Por causa disso, vão, ensinem as nações, discipulem as nações, batizem-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-as a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja, ela avança na pregação do Evangelho, com o discipulado geracional das futuras gerações, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu tudo, cada centímetro nesse universo pertence a ele, está debaixo da autoridade dele. E esse é o direito que a igreja tem de interferir nesse mundo. As pessoas perguntam, mas que direito você tem de interferir? De dizer como eu devo viver a minha vida? Ora, aquele que criou os céus e a terra, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que trouxe à existência tudo que existe, ele disse que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. E ele disse, por causa dessa razão, vocês vão e discipulem as nações. Então é debaixo dessa autoridade que a igreja, irmãos, avança na pregação do Evangelho. Foi debaixo dessa consciência que Charles Spurgeon enfrentou um grupo de ultracalvinistas no contexto britânico no século XIX, que não acreditava na livre oferta do Evangelho. E todo o combate e a resistência cristã que é feita é debaixo da autoridade de Cristo. Como Cristo é Senhor do universo, Rei do universo, é por causa disso que a igreja avança. Quero apresentar um exemplo para vocês, uma figura peculiar na história da igreja britânica, Ian Paisley. Ele é um exemplo de resistência cristã. Vocês estão vendo algumas fotos ali? Uma das placas diz aqui, Roma para o purgatório. Outra está ali, lembra-te do Shabat, do dia do Shabat. E ao lado, ele está no parlamento britânico, com uma placa, o Papa é o anticristo. Numa ocasião que o Papa João Paulo II foi discursar no parlamento britânico. Ele é uma figura controversa, mas precisamos reconhecer o trabalho que esse homem fez. O jovem pastor presbiteriano Ian Paisley foi um instrumento de resistência cristã e defesa da fé nas Ilhas Britânicas. Em protesto contra o liberalismo na igreja presbiteriana da Irlanda, Paisley fundou a Free Presbyterian Church of Ulster, aos 24 anos de idade. Próximo. O próximo que você vê ali, a foto é verdade bíblica ou erro romano. Britânia deve escolher. Protestantes, acordem para o perigo de união com Roma. Ele foi um dos principais homens que batalhou contra Leslie Weatherhead e outros liberais da sua época. Em um sermão de 1969, o ministro reformado denunciou, abre aspas, o homem que disse que Jesus Cristo era o filho bastardo de Zacarias, pai de João Batista e Maria. E que Maria, que era uma prostituta do templo. Esta é a coisa mais vil que alguém poderia dizer. Ele chamou Weatherhead de um arqui-apóstata, cujo lugar era no fogo do inferno. Ian Paisley organizou inúmeros protestos contra o falso ministério
de Weatherhead e outros liberais, alertando o povo de Deus para os perigos do liberalismo e a necessidade de batalhar pela fé outorgada aos santos. Uma das ocasiões, ele produziu panfletos dizendo o que Leslie Weatherhead acredita. Ele colocou apenas citações do livro dele. E o pessoal da igreja foi para frente de uma igreja metodista, onde ele iria pregar aquela noite. E todas as pessoas entrando no templo, eles entregavam um panfletinho. Ficaram do lado de fora. Todo mundo pegava o panfleto porque achavam que era o pessoal da igreja entregando um boletim da igreja. E eles viam inúmeras pessoas saindo da igreja depois de sentar no banco e começar a ler o que Weatherhead dizia acerca de Jesus, ou de Maria, ou das doutrinas basilares da fé cristã. Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que fazer necessariamente o que Ian Paisley fez. Ele eventualmente se tornou o primeiro-ministro da Irlanda do Norte. Esse homem é a razão, o porquê a Irlanda do Norte existe e não foi incorporada à República Católica da Irlanda. Esse homem sozinho, na capital de Armagh, um dos deputados ligou para ele à noite e falou, olha, Armagh vai sucumbir hoje, os tanques de guerra vão entrar aí e nós vamos perder Armagh de vez. Ele saiu com 600 homens da sua igreja, nas ruas, cantando salmos, de braços dados juntos. Eles conseguiram impedir que os tanques entrassem na cidade de Armagh. Eles conseguiram segurar e manter aquela cidade. Irmãos, um homem com Deus, já dizia John Knox, é maioria. Um homem com Deus é maioria. Vamos entender o declínio da fé cristã na Europa. Eu tenho 3 caricaturas aqui que mostram claramente a origem do declínio da fé cristã na Europa. Aqui nós temos um cartoon conhecido, foi até traduzido para o português, que é conhecido como The Descent of the Modernists. Os liberais, no século XIX, eram conhecidos como modernistas. Até a década de 70, eles eram conhecidos como modernistas. E aí, lá em cima, começa com o cristianismo, depois, a Bíblia não é infalível, o homem não é feito à imagem de Deus, não existe milagres, não existe nascimento virginal, não existe deidade, propiciação, ressurreição, já caiu no agnosticismo e ateísmo. Irmãos, aqui nós temos... É muito didático essa charge, porque mostra como de fato aconteceu. O declínio da fé cristã começa dentro das principais denominações. Chegando no século XIX, nós temos alguns agravantes, tanto no século XIX como no século XX, que vai resultar na realidade de paganismo que temos hoje. Ao lado nós temos aí o Guy Fawkes, que faz referência a um homem que tentou explodir o parlamento britânico. Era um radical católico romano, o nome dele era Guy Fawkes, e ele conseguiu levar barris de pólvora num túnel escavado embaixo do parlamento britânico. E o plano era o seguinte, quando o rei James, já ouviu falar do King James? Pois bem, quando o rei James fosse dar a abertura do parlamento, ele iria explodir o parlamento. Eventualmente o objetivo era trazer o catolicismo de volta para a Inglaterra, mas o que aconteceu é que ele foi descoberto. Então o rei James decreta ali um dia de feriado como um dia de culto, de ação de graças, por Deus ter preservado, são as palavras do próprio rei, preservado a verdadeira religião protestante reformada estabelecida por lei nas Ilhas Britânicas. Mas aí quando nós vemos aqui, essa charge mostra agora um Guy Fawkes diferente. Não era aquele personagem que tem aquela máscara que vemos nos filmes e na história. Agora ele está vestido diferente. Ele está vestido com a roupa do Papa, fazendo uma referência aqui a um movimento na igreja anglicana, que ficou conhecido como movimento de Oxford, ou tractarianismo. A partir da década de 1830, um homem chamado John Henry Newman, ele reconhece o liberalismo, o racionalismo avançando
dentro da Igreja da Inglaterra. E ele vê isso como uma ameaça. Então ele decide lutar contra o liberalismo. Porém, quais eram os seus pressupostos? A história de John Newman nos mostra que não basta apenas ter boas intenções. As intenções dele era lutar contra o liberalismo. Porém, ele defendia que a luta contra o liberalismo deveria partir por uma busca a um sobrenatural. E que sobrenatural era esse? Era o sobrenatural da cosmovisão católica romana. Então o objetivo agora é reinterpretar os 39 artigos da religião, os documentos confessionais da Igreja Anglicana historicamente, à luz da tradição medieval, à luz do entendimento sobrenatural da teologia católica romana. Trazer um elemento sobrenatural para dentro da igreja. Primeira coisa que muda é a estética. A estética muda, as igrejas mudam. O centro não é mais a pregação, o púlpito. O centro agora é o ritual. É uma liturgia morta, o foco somente na Eucaristia. E esse é um dos agravantes na secularização da sociedade e no declínio do cristianismo. Porque você vai hoje nas principais paróquias da Igreja da Inglaterra e você vai encontrar na maioria delas igrejas que parecem uma missa. Antes de 1830, não era assim. Muitos destes foram até presos por causa disso. Era ilegal tais práticas, mas eles empurraram isso de tal forma que conseguiram aprovar isso. E tornou-se quase que o padrão da maior parte das igrejas anglicanas. Tanto é que você não encontra quase em nenhum lugar, em pouquíssimos lugares no mundo, que você vai encontrar um anglicanismo confessional. E aí ao lado nós temos a outra charge. Um dos pilares é a igreja, o outro pilar são as escolas. O monstro ali destruidor é o modernismo, o liberalismo. Uma das suas pernas é o darwinismo e a outra a negação da Bíblia. E aqui nós temos dois pilares da sociedade que foram destruídos. A igreja, que desenvolvia um papel na assistência social, agora isso é entregue para o Estado. Com o crescimento do progressismo, do marxismo, que entra dentro da igreja, eventualmente a igreja vai entregar isso na mão do Estado. Um Estado que caminha cada dia mais para uma total secularização. Um Estado que antes, no século XVIII, por exemplo, e no século XVII, se você não estivesse na sua igreja no domingo de manhã, você era multado. Agora, estão quase para multar aqueles que querem ir à igreja. Então, eventualmente, a assistência social e a educação cristã, duas áreas que foram entregues, são agravantes também nesse processo. Duas áreas que foram entregues na mão do Estado. Um Estado que nega o Deus verdadeiro, no papel é um Estado confessional, mas, em realidade, o Estado só reflete o que tem sido a igreja. No papel é tudo maravilhoso, mas a realidade é completamente diferente. E aí nós temos um contraste entre duas religiões na mesma igreja. Um lado você tem o reverendo George Whitefield, anglicano, reformado, confessional, pregando aqui aos arredores da cidade de Bolton. Ele não está dentro de uma igreja, como vocês podem perceber, e as razões são óbvias. E tempos depois, agora no século XXI, nós temos uma pastora anglicana que vai contrário a tudo que o romanismo histórico defende, uma sacerdotisa, celebrando basicamente um missal meio que adaptado ao anglicanismo, Ave Maria, gratia plena. Qual é a realidade, irmãos, que nós enfrentamos hoje ali? A realidade espiritual do Reino Unido. O declínio da igreja. Eu dei exemplos do metodismo, eu dei exemplos do anglicanismo. E todas as principais denominações é a mesma coisa. Você vai encontrar.
Qual é o resultado disso na sociedade? A realidade espiritual da Europa. Vamos ver algumas estatísticas aqui do número de evangélicos no continente europeu. Considere aí, 1% na França, 0,5% na Áustria, 0,3% na Polônia e na Itália, e 0,1% na Eslovênia. No Reino Unido, 3,7% da população frequentam uma igreja. Isso incluindo católicos, protestantes e sectários. Nessa estatística estão os mormons, testemunhas de Jeová, tudo junto. Católicos, protestantes, 3,7%. Estima-se que há menos de 2% de evangélicos no Reino Unido, enquanto há 6,3% de muçulmanos. Esses números indicam o tipo de seca espiritual que você esperaria no Saara Islâmico, não no antigo berço da cristandade. Embora muitos pensam que a Europa é um continente cristão, a realidade é de um paganismo generalizado na sociedade. Vamos ver os dados agora de britânicos sem religião. Esses são dados do National Center for Social Research. O número de britânicos que diziam não ter uma religião. Em 1983, esse número era de 31%. 2015, o número cresceu para 48%. 2020, 53%. 71% dos jovens entre 18 e 24 anos dizem não ter nenhuma religião. E você olha para algumas igrejas e você fala, mas só tem velhinho na igreja europeia? Quem dera se tivesse mais. Sabe por quê? Porque somente 4 em 10 idosos da faixa etária de 65 e 74 anos dizem ser religiosos. O crescimento do ateísmo. Número de britânicos que diziam ser ateus. Em 1998, esse número era de 10%. Não temos dados ali diagnósticos. Já em 2018, 26% de ateus, mais 18% diagnósticos. 63% dos britânicos acreditam que a religião traz mais problemas do que benefícios. Você pensa em países como a Escócia, que foram um instrumento de Deus para enviar missionários para o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Qual é a realidade espiritual da Escócia hoje? 51%, próximo slide, 51% dos escoceses não acreditam em uma vida após a morte. 59% dizem não ter nenhuma religião. 67% não acreditam em qualquer possibilidade de milagres divinos. A Igreja Presbiteriana da Escócia, liberal, está no caminho da extinção. Acredita-se que em 2050 a denominação estará completamente extinta. Em 1843, um grupo saiu da Igreja da Escócia e formaram a Free Church of Scotland, que é uma igreja confessional e continua até os dias de hoje. É uma das poucas que tem crescido na Escócia. Então, desde aquela época, você já tinha uma relativização do aspecto confessional, da doutrina da igreja e da disciplina eclesiástica. Vamos entender aqui a membresia das principais igrejas. Lembre-se, irmãos, essa é uma estimativa. Tá bom? Então, dentro daquela estimativa de 2%, nós temos aqui esses grupos. Da última pesquisa, que eu acredito que foi em 2015, e agora em 2020, os batistas perderam 9% dos membros. Os metodistas perderam 24%. Os presbiterianos, em especial da Escócia, perderam 24%. E aí nós temos o crescimento de algumas igrejas, que ficou chamado como New Churches, ou novas igrejas, seriam igrejas evangelicais, igrejas reformadas, que têm um conceito missiológico e um trabalho eficaz no discipulado de crianças, no alcance de jovens, com trabalhos específicos para evangelização e discipulado desses grupos.
essas igrejas têm crescido 10%. E igrejas carismáticas. Tratando-se do grupo de ortodoxos e pentecostais, que é um grupo extremamente diverso, ortodoxos você tem coptas, você tem gregos, russos, todo esse grupo cresceram 10%. Porém, é um resultado da imigração. E já os pentecostais, que foi o grupo que mais cresceu, de 25%, aí muitos vão olhar a estatística e dizer, olha lá, a saída é todos tornarem-se pentecostais. Porém, eles esquecem que o crescimento de pentecostais é um resultado da imigração africana e caribenha. Você chega numa igreja, o culto é 6 horas de culto. 2 horas eles ficam só dançando. Não alcança os britânicos. Não alcança o povo nativo. Então é importante que entendamos essas estatísticas à luz da realidade. E aí nós temos então a baixa taxa de natalidade, que é um fenômeno do secularismo e que é uma realidade no Brasil. Já é uma realidade no Brasil. Casais que não querem ter filhos. Casais que querem ser mãe e pai de pet. Pois bem, um estudo foi conduzido no ano de 2001 e 2011, concluiu que naquela década não nasceram em lares cristãos 5 milhões de bebês. Eles tinham uma expectativa que ia nascer esse número e não nasceu. O estudo concluiu que, se não houver uma mudança radical na baixa taxa de natalidade de cristãos, no ano de 2067, não haverá nenhuma criança nascendo em um lar cristão na Inglaterra. O slide agora das igrejas, por favor. Passa 2 aí. Qual é o resultado disso? Igrejas fechadas e templos vendidos. A primeira ali, do lado esquerdo de vocês, era uma igreja presbiteriana que virou uma loja de carpetes. Ao lado nós temos uma igreja metodista que virou um bar e o bar agora fechou e o prédio está à venda. Ali embaixo nós temos uma igreja batista primitiva, pessoal do Gospel Standards. Muitos destes foram que Spurgeon lutou contra eles, porque eles não acreditavam na livre oferta do Evangelho. Hoje o prédio aí é uma barbearia. Ao lado nós temos uma outra igreja batista que tornou-se uma loja de instrumentos. Ao lado uma igreja congregacional que virou um supermercado. E ao lado uma antiga igreja metodista primitiva que virou uma oficina de carros. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E eu me deparo, irmãos, fazendo essa pergunta. Em muitos casos, quando estamos pregando na rua, quem acompanha um pouco o meu trabalho sabe que nós fazemos evangelismo nas ruas. Em muitos casos, pessoas não querem nem ouvir. A grande questão é, Senhor, quem creu na nossa pregação? O texto nos mostra, irmãos, que nem todos de fato vão obedecer o evangelho. Nem todos de fato crerão. Essa é a pergunta de Isaías. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sabemos, irmãos, que nem todos serão convertidos. No momento da pregação, nem todos ali vão receber o evangelho. Mas o texto aqui é claro em dizer que aqueles que receberem, aqueles que forem convertidos a Cristo pelo poder do evangelho, só farão por meio da pregação genuína do evangelho de Cristo. Isso o texto é claro. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você deseja, de alguma forma, fazer parte do nosso trabalho missionário,
Há 3 formas que você pode cooperar. Através da sua oração, comprometer-se semanalmente ou diariamente, incluir-nos em suas orações. Irmãos, nós estamos numa igreja de 284 anos, que em maio do ano passado, quando eu fui eleito pastor daquela igreja, haviam apenas 4 idosos na congregação. A igreja estava para fechar. O último culto que eu preguei, com a graça de Deus, tivemos 18 pessoas. Muitas pessoas novas participando. Estamos numa região muito difícil. Estamos lidando ali com... Pela primeira vez na minha vida, estou lidando com pessoas idosas ateístas. Gente de 84, 87 anos que fala que vai para o pó da terra e que vai desaparecer. Que não acredita em nada. Eu nunca me deparei com isso. São realidades, irmãos, terríveis. E quando nós vemos o trabalho de missões, principalmente em países como o Brasil e os Estados Unidos, quando é falado de missões, infelizmente, é entendido missões como ajuda humanitária. Então as pessoas pensam que missões é feito apenas na África, com os orfanatos, com as instituições. E tudo isso tem o seu papel, irmãos. Mas o trabalho missionário, o avanço da grande comissão, e não há como haver o avanço da grande comissão sem plantação e revitalização de igrejas. Não há como haver trabalho missionário sem igreja local. Se não tem igreja, tem que plantar igreja. Se tem igreja, mas está morrendo, precisa ser revitalizada. Então, todo trabalho missionário que não coopera com o avanço da igreja local não é missões, irmãos. Mas o grande desafio que nós temos como missionários é que o apoio, em grande parte, é destinado apenas para aqueles que conseguem comover os olhos das pessoas. Com fotos, com situações de extrema pobreza. E a igreja tem o seu papel, porque onde o evangelho chega, transforma a sociedade, transforma a comunidade. Mas quando olhamos para o contexto da Europa, que as pessoas vivem muito bem, em grande parte das pessoas no continente europeu, mas vivem debaixo de extrema miséria espiritual. Irmãos, eu vi coisas no Nordeste da Inglaterra que eu só vi aqui no Rio de Janeiro. Ou em lugares extremamente difíceis no Brasil. Crianças de 7 anos na rua, fumando baseado. Adolescentes de 14, 15 anos se suicidando, porque dizem não ter mais nenhuma razão para viver. Uma realidade de um país que, a partir da Primeira Guerra Mundial, está em total declínio espiritual. Um dos agravantes no declínio do cristianismo foi a Primeira Guerra Mundial. A partir da Primeira Guerra Mundial, houve um caos na sociedade, uma grande crise na sociedade europeia. As pessoas voltam da guerra. Veja que o conceito de cristandade desaparece. Você tem uma nação luterana guerreando contra uma nação anglicana. Em uma ocasião, eles até pararam no Natal e os dois lados da trincheira celebraram o Natal juntos. Depois, no Ano Novo, voltaram a guerrear novamente. Então as pessoas voltam da guerra. Eu pastorei uma igreja que, na nossa congregação, na nossa lista de memorial, 12 homens não voltaram da guerra. Uma igreja com 100, 120 pessoas. O que isso causa numa igreja local? Perder 12 pais de família. Pois bem, essa foi a realidade, irmãos, da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra. E o que nós percebemos é que quando eles voltam, quem que eles encontram no púlpito das igrejas? Muitos liberais. Homens que diziam, inferno para quê, gente? Inferno de Dante. Inferno que a igreja medieval criou para amedrontar as pessoas. Então, a partir dali, nós temos um fenômeno interessante, que podemos chamá-lo de o primeiro grupo de desigrejados. Já temos percebido isso? E qual foi a educação que essas crianças, os filhos desses desigrejados receberam? Então, a partir dali, você já tem gerações que nasceram sem nenhuma formação cristã.
a ponto de você conversar com uma criança na rua e falar de Davi e Golias, ela não vai nem entender a charada. A minha esposa, irmãos, foi convertida ao Evangelho aos 15 anos de idade. Ela planejava se suicidar. Nas redes sociais encontrou alguém pregando o Evangelho e foi convertida ao Senhor. Ela é a única pessoa crente na família dela, até o momento. Fizemos um estudo para tentar descobrir qual era a última pessoa crente na família dela. E não conseguimos encontrar nenhuma pessoa crente nos últimos 120 anos. Provavelmente, a última pessoa crente na família dela está no século XIX, na era vitoriana. É isso que nós lidamos ali, irmãos. Então, a sua oração é fundamental. O seu apoio é fundamental. Como você pode apoiar? Divulgando, compartilhando, através das redes sociais, compartilhando vídeos, conscientizando outras pessoas acerca disso. E por fim, e não menos importante, mas talvez o mais importante, o seu investimento. Se Deus tem te abençoado e você pode contribuir de alguma forma financeiramente, faça isso. Não só, eu digo, o nosso trabalho, mas outros missionários que estão de fato comprometidos com a plantação e revitalização de igrejas ali no continente europeu. Você pode entrar em contato através do e-mail. Se você tirar uma foto, você terá aí o nosso contato. E a minha oração é que através dessa exposição, desse tempo juntos, que o Senhor possa ter despertado o seu coração para essa realidade. Assim como Neemias, que possamos, irmãos, não negociar os princípios do Evangelho, como Zorobabel não negociou, e que o Senhor, por sua graça, possa nos dar favor naquele lugar e possamos avançar com o Evangelho de Cristo. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de estar reunidos aqui nesse dia, meditando acerca das coisas concernentes ao reino dos céus. Pelo privilégio, Senhor, de ouvir também a Tua palavra, mas também, Senhor, reconhecemos aqui a realidade espiritual do continente europeu, que foi o grande baluarte da fé cristã no mundo, exportando missionários, investindo em inúmeros países, inclusive o nosso, mas hoje encontra, seu Deus, em uma realidade de paganismo, de secularização, de igrejas apóstatas, de falsos obreiros enganadores. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, daquele continente. Tenha misericórdia, Senhor, da Inglaterra, do Reino Unido, daquela nação. E levanta homens, ó Deus, como George Whitefield e outros que foram instrumentos nas suas mãos. Levanta homens também, Senhor, para, no trabalho de resistência cristã, se colocarem na defesa da fé e não negociando os princípios. Levanta homens comprometidos, ó Pai, com a plantação e revitalização de igrejas. Levanta, Senhor, famílias, homens, mulheres, para o discipulado das crianças, dos jovens, das futuras gerações. E desperta, ó Deus, a igreja brasileira. Desperta, Senhor, o teu povo para o chamado às missões, para o chamado à tua obra. Desperta-nos, ó Deus, também para que estejamos alertas aos perigos, às ervas daninhas, às pequenas raposinhas que entram no nosso meio. Dê-nos a graça, ó Deus, de perseverar e batalhar pela fé que uma vez foi outorgada aos santos. Oramos, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.